Estamos começando mais um podcast, esse é especial, né? Algumas diquinhas aí de última hora para o Enem, vai acontecer agora no domingão, o Enem de Humanas. Estamos fazendo um link com o Collegium Ouro Preto, lá de Belo Horizonte, a Estela e a Clarissa, ávidas estudantes aí, varando as madrugadas, sacrificando os finais de semana para ter a excelência nessa prova. Então a gente vai trocar algumas informações, ver algumas dicas aí de redação, dos principais tópicos. Então vamos começar, né? Lembrando que esse ano o Enem começa às 13h30, né? Mas o portão abre às 12h. O encerramento às 13h, sem desespero, né? Não aparecer no YouTube, no Faustão, não virar meme. Então, a primeira recomendação aí, você vai de carro, vai de ônibus, saber o trajeto, fazer antes, né? Ver quanto tempo que você leva para não virar meme na internet. São 5h30 de prova esse ano, as 90 questões aí. E qual a expectativa de vocês aí, meninas? Como é que vocês estão se preparando? O que vocês teriam para dar dica para a galera que vai ouvir o nosso podcast? A gente tá surtada, né? Mas O desespero bate na porta, a gente chega aqui e acha que foi tudo em vão. Estudou e não sabe de nada. Aí quer relembrar as coisas no desespero e dá um gás. O podcast em questão tá aqui conversando, debatendo tudo que a gente já estudou até aqui e vendo exatamente. Que, assim, não é só a gente que tá nesse desespero, não é só a gente que, tipo assim, tá sentindo que não vai pra frente. Essa que bate é a o medo. Essa é a sensação, porque esse ano a gente não é treineiro mais. É pra valer. E aí tá tudo em jogo. Bate o medo. Pois é, Exatamente. Então, como professor, né, tudo que vocês tinham que estudar, vocês já estudaram. Não tem mais o que ficar o desespero. Agora, talvez amanhã, né, tem algumas dicas aí, os 5 principais tópicos que caem nas disciplinas. Se você estudar os 5 principais, tem quase que 50% a 60% de chance de acerto. Então, ao longo do ano, né, se você fez aqueles mapas mentais, os resumão, então dá uma revisada nesse tópico sem esquentar a cabeça, porque o que foi feito fez, o que não fez não adianta, né? Não é agora que você vai absorver, você vai acabar fritando o cérebro aí e não vai adiantar nada, né? Agora é o momento de relaxar, dar só uma brincada com aquilo que você já viu, por isso que é importante o mapa mental, o resumão, mas se você não tiver, né, tem disponível na internet, agora é a onda aí dos mapas mentais, então só vai recapitulando um pouquinho de cada coisa. Sim. E um negócio que é sempre discutido aí, cada um pergunta, como que vocês estão pensando em começar a prova? Qual que vai ser a estratégia de vocês aí? Eu sempre faço. Primeiro, eu sempre leio o tema da redação. Isso. Sim. E aí, vou fazer para matar a curiosidade. Vou fazer inglês, que para mim tem mais facilidade. E depois vou fazendo brainstorm da redação no rascunho. E aí eu sempre começo pela redação. Planejamento, eu faço, eu Só- vejo a redação Esse e dou uma olhada rascunhão, na prova por alto. isso, É. esse rascunhão breve, são só as palavras-chave ou vocês vão fazer assim, já né, começar a montar as frases, começar a fechar as ideias? Eu vou jogando alusões. Uhum. Eu vou jogando alusões, eu lembro das coisas que eu posso contextualizar. E aí, depois vou dar uma olhada na prova. Mas não deixo a redação por último, não. Isso também não. Eu pretendo desmembrar o tema. Primeiro, ver ali qual que é o foco. O que é que o tema tá pedindo. E aí eu vou anotar, tipo assim, o que eu posso falar na introdução, como que eu posso desenvolver, qual seria uma boa proposta de intervenção.
E aí eu vou deixar aquilo ali descansar, vou fazer algumas questões e depois eu vou voltar para ver se eu conseguir ter alguma outra ideia, se realmente é aquilo ali. E é isso, porque às vezes também no calor da emoção a gente pode, sei Sim. lá, ficar muito afobado e não ter entendido direito. E eu, quando eu vou fazer a redação, eu leio o tema e meio que transformo ali em uma pergunta. Pra eu poder Sim. responder aquilo. Aí eu acho que fica mais fácil. Então, né, uma dica aí que não só eu, mas vários outros professores, a gente for buscando na internet, cada um tem uma dica, mas a aprendizagem, ó, a forma que a gente desenvolve aquilo que a gente aprendeu é subjetiva, particular, cada um tem o seu, né? A sua forma de fazer, mas basicamente é pensar que você tem 5 horas e meia. Então, Sim. você tenta dividir, né, ou se organizar da seguinte maneira: 1 hora para fazer a redação, tranquilo, né? E meia hora aí você tem que deixar no final para você passar o gabarito tranquilamente, né? Não ter risco de errar, de pular questão. Então você teria 4 horas para fazer as 90 questões. Dá um Sim. pouco mais de 2 minutos e meio, 2,6 minutos para cada questão. Então, assim, é legal isso que vocês falaram, fazer a primeira leitura, né, da proposta, ver qual que é o tema, porque ao longo das questões do Enem, vai ter uma série de textos complementares que pode, né, mudar a sua ideia, pode Sim. agregar mais informação e tal. Então, é mais ou menos, né, nesse esquemão, considerar aí 1 hora e meia redação e gabarito, e essas outras 4 horas para vocês desenvolverem a questão e vendo os assuntos, né, e até mais ou menos o estilo. A gente vai falar um pouco mais, né, das possibilidades de mudança aí do estilo do Enem logo mais. Então, assim, pensar sempre, né, vai vir a prova, no outro domingo a prova de matemática, então sempre focar nas aquelas que têm maior peso. No caso desse Sim. domingo agora de humanas, 1000zão é só da redação, né? São 5 habilidades valendo 200 pontos. Primeiro, né, a parte do domínio, a modalidade escrita formal da língua portuguesa, então utilizar, né, a língua culta na sua maneira mais correta aí. A segunda habilidade, compreender, né, a proposta, desenvolver o tema no estilo dissertativo, argumentativo, então evitar fazer poesia, símbolos, usar, né, o mais limpo possível a, Sim. a forma culta. A terceira é defender o seu ponto de vista, ou seja, né, você criou uma pergunta ali a partir daquele tema e desenvolver o seu argumento, demonstrando a capacidade de argumentação, que é a quarta habilidade que eles cobram, e fechando, a quinta habilidade é elaborar uma proposta de intervenção, dar uma solução, propor, né, possibilidades de soluções aí, e sempre pensando em dois aspectos: trazer a questão local, né, como que a região onde você habita absorve esse problema, e expandir também para uma questão nacional. E nunca deixar de trazer os conhecimentos da escola, aquilo que você teve, não só usar como referência, como bagagem no seu texto, o que está nos textos complementares do Fazer Enem. referência de literatura E, também, né? A e questão sempre da buscar o que interdisciplinaridade, está né? além do que está na proposta dos textos complementares, para dizer, né, expor a sua bagagem ali e tomar Sim. muito cuidado com as questões éticas, dos direitos humanos, né, não atravessar a faixa aí no sinal vermelho. Sim. Então, assim, né, essas são as dicas principais aí que a gente vai captando ao longo das informações que a gente pesquisa, conversando com outros colegas e tudo mais. Sobre os tópicos de algumas disciplinas, vocês têm alguma dica para dar aí? O que acaba cobrando mais? Como é que vocês estão focando em determinada disciplina? O que você espera, né, que venha aparecer mais das disciplinas nesse Enem? Eu acho que vai ser uma prova mais conteudista do que todos os anos. Porque eu tenho a impressão de que todos os Enems, eles queriam saber muito como a gente se portava também em sociedade e tal. Eu acho que vai ser mais conteudista.
Então, acho que não vai eu ser- tô com medo realmente da parte de história, assim, se vai aprofundar mais em cada tópico da história. Eu acho que não vai ter nada, tipo assim, de muito polêmico, nada que Eu possa também acho gerar que não. muito buchicho em questão de ferir o governo, porque não ferir o governo, gerar crítica, porque, querendo ou não, eles já estão tendo crítica em muita coisa, então o tema da redação acho que não seria um tema tão polêmico, voltado para política, acho que as questões de humanas e história, em questão de ditadura militar, talvez menos, ou talvez não apareçam, porque. Ou talvez apareça um outro lado, meio que idolatrando o, o movimento. Sim, Acho que as questões de linguagens também, em questão de contextualizar, igual ano passado, falou-se sobre o feminismo, falou-se sobre o machismo, a linguagem transexual, acho que isso também não vai ter, vão ser textos muito básicos e que acredito não que vão não levar, também. não vão levar, tipo assim, a nenhuma reflexão. Você não vai expandir nada daquilo que existe em discussão social. Acho que vai ser, tipo, ao mesmo tempo que conteudista, vai ser também muito objetivo. Tipo, você sabe essa também matéria ou você não sabe. Vai ser muito Entendi. seletivo. Bem, na minha opinião, né? Ano passado, né, teve aquela questão do vocabulário LGBT, que foi muito Sim, criticada, ficou, né, bastante em evidência aí, sim, e todo mundo espera uma certa, não intervenção, mas, né, o próprio presidente disse, né, que o MEC teria, que ele queria ter conhecimento da prova antes, e teve uma série de intercorrências ao longo do ano aí do MEC, uma certa instabilidade política dentro do MEC mesmo. Pode ser, né, que ele não tenha tido tempo para inserir exatamente o que ele queria e o que defende, qual é a cultura vertente, né, dessa nova gestão presidencial. Mas pelo menos, ou talvez, né, ele vai evitar aquilo que incomoda. Então, sim, eu tô apostando minhas fichas que nessa prova de humanas ser muito mais ligado a temáticas nacionalistas, puxar um pouco para o lance, né, das Forças Armadas, as revoltas, né, a abordagem, né, sobre as revoltas, as guerras, os conflitos sociais, mas muito mais num teor assim conservador, né, aquela abordagem de moral religiosa e ética tradicional, da família tradicional, né, um viés mais conservador. Algumas questões, né, que abordam o liberalismo e, com certeza, né, ou muito provavelmente, pouca ou nenhuma coisa sobre minorias e ideologia de sim. gênero, alguma coisa desse tipo assim. Então, talvez, né, vocês tenham uma surpresa aí, pegando novo estilo de prova, talvez, né? Sim. E uma coisa que a galera sempre, né, além de bater na trave aí em relação ao horário, como vocês estão se preparando em relação a coisas materiais? O que vocês vão levar, né? Que tipo de caneta, algum lanche? Como é que é essa dica aí na parte do desenvolvimento, né, no realizar da prova e levar os materiais, documentos? Como é que vocês estão se preparando em relação a isso? Acordei hoje do sono da tarde com o sopro de Deus falando que a caneta tem que ser preta. Eu tinha esquecido completamente da caneta preta. Pois E eu falei, é, gente, eu não uso depois caneta preta pra nada. Eu tenho que comprar uma caneta preta. Eu também não. tiver grupo de WhatsApp com aquela caneta azul, desencana, não bate, Então, não vê, Postei no porque meu senão vai story, bater gente, a a caneta nave tem que na ser hora. preta. aqui, Preta e a Rede duas de Salesiana. preferência. Rede Salesiana fez uma musiquinha pra gente não esquecer. Que é assim, caneta azul, azul caneta. Mas no Enem tem que ser caneta preta. Exatamente. Porque senão chegar com caneta azul lá, ó, Nossa ano que vem. Senhora. E, de preferência, leva duas, porque se uma der pau, né, você tem Sim, a reserva aí. E transparente, né, não pode esquecer disso que é muito importante. sim.
para não, né, que cria-se a possibilidade aí de algum tipo de cola. Relógio, né, também não. O tempo é informado, né, periodicamente pelos aplicadores. Não vai ficar, ô amigão, que horas são? Quanto tempo falta? Senta, relaxa, vai fazendo que, né, eles a cada, eu não, não Então, lembro, não 30 sei minutos eles se tem tiram essa um papelzinho. informação, mas acho que é de hora em hora, a cada hora e meia eles passam a informação. Levar uma aguinha também para dar um relax, a hora que estiver fritando a mente, né? Garrafa transparente também. Vou levar fandangos. Eu tô pensando Fandango, em tomar um energético, Tô sinceramente. brincando, é pra aquele estabilizar a bem concorrência. fedorento mesmo, barulhento, né? Pra fazer uma prova, você abre, começa a comer, tirando um peido na Pegar sala uma inteira. marmita. E No o passado, eu levei uma garrafinha de água, levei a caneta, né, preta, eu levei biscoito. Eu, ano passado, eu não entendi o que eu achei que eu tava indo fazer, porque eu comprei muito biscoito. Acho que eu levei 4 Eu pacotes de também. biscoito. Comprei Eu, 2 Kit Kats, comprei um monte de coisa, todinho. Eu eu achei que passei eu tava indo mal porque eu quando eu queria saí do comer. Enem. Eu passei então, muito mal. tá bom, Porque pelo eu menos comprei foi muita coisa pra durante, né? comer. E na Né? hora da prova eu nem lembrei de comer. Eu cheguei com tudo aqui, minha irmã falou, uai, Ah, você eu não comeu? lembrei. Eu falei, ah, esqueci. Fiquei nervosa, comi tudo. É, um chocolatinho é bom, que dá uma energia rápida ali e tal, né? Levar, Uma levar castanhinha castanha. ali, isso, umas Ai, tá su... Excelente. Oh. Olha, Oleaginosas. como? Oleaginosas. Deve ser isso. Travou a língua aqui. Então, né, aqueles mix de castanha, uma uvinha passa, um chocolatinho, evitar, né, trazer aquele fedozão e aquela barulheira na sala ali, não, Sim. não distrair a galera. E tem uma coisa também que é muito importante, né, boné, fone de ouvido, óculos, Sim. celular, né, não precisa nem entrar nos detalhes aí em relação a isso. Então, sorte, né? É para quem não estudou, né? É só agora seguir religiosamente aí os ritos, tranquilo, acordar sem pressa, tomar um café da manhã, não bater aquela pratada, né? Próxima hora do almoço, então fazer o Almoçar brunch, mais cedo. isso, faz um brunch ali, toma um cafezão da manhã caprichado mais tarde, dorme até tarde, relax, tranquilo, né? Sim. Não vai dormir muito tarde, também nem acordar em cima da hora. Então, Sim. é desse estilo. Amanhã, né, dá uma risadinha, dá uma brincada amanhã, que é hoje, é sexta, amanhã é sábado. A gente vê se coloca isso hoje ainda para amanhã ser amanhã não ser o dia da prova. Teriam mais alguma coisa para acrescentar que a gente possa passar para a galera, uma diquinha de última hora aí antes da gente encerrar? Eu vi o seguinte. Eu Hum, não sei se é verdade. Fizeram um levantamento de todos os últimos Enems que o tema da redação normalmente é sobre alguma lei que foi aprovada. E esse ano foi aprovada alguma lei, eu não sei qual, falando sobre evasão escolar. Então, estão apostando muito no tema caminhos para combater a evasão escolar no século XXI. legal, hein? Que tiveram muitas leis, eu acho, esse ano, aprovadas nesse âmbito educacional. E geralmente, eu também peguei essa informação aí ontem, hoje, que né, os temas são sempre ligados a coisas do primeiro semestre, né? Sim. Dificilmente, ou raramente, ou nunca, não sei, não tenho essa informação, aconteceu de vir um tema assim do segundo semestre, como agora, esse lance, né, do vazamento de óleo, a contaminação no Nordeste. Então, geralmente, os temas, né, abordados aí acabam sendo coisas que vieram à tona no primeiro semestre. Você acha que pode cair alguma coisa relacionada ao meio ambiente?
por conta das tragédias? Então, ainda, né, tá muito latente o lance lá de Mariana, a questão das barragens, né, mesmo ainda com a determinada, né, algumas soluções tomadas aí muito longe de ser satisfatório, de serem satisfatórios, mas tá em aberto, né? Então, pode ser, a parte ambiental, né, sempre acaba aparecendo alguma coisa. Sim. É uma possibilidade. Então, dá uma revisada aí, né, nas últimas notícias, tem um monte de site que separa a diversidade de temas, possíveis temas que podem cair e tal. Sim. Mas é isso. Questão, né, sempre temas aí ligados a questões sociais, questões ambientais, questões tecnológicas, sempre são... Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, voltou? Vocês estão me ouvindo? Opa! Tô ouvindo todo mundo aqui agora. Sim, eu também. Então, Ué, vocês estão me ouvindo? eu tô? A Clarissa não tá escutando. Bom, isso aí depois a gente edita. Sim. Então, eu tava dando uma olhada hoje lendo o Estadão, as notícias mais antigas, e ele selecionou 10 possíveis temas aí, né? Possibilidades de cair na redação. Então, questão da obesidade, as questões de mobilidade urbana, né? Foi bastante abordado aí no começo do ano os patinetes e tal. Agora São Paulo modificou a legislação, questões das vacinas, né? As coberturas vacinais já não estão atendendo como atendiam antigamente, a 97%, 98%. Hoje algumas chegam a atender a só 80%. Então a gente teve, né, a volta de algumas doenças aí que a gente considerava erradicada. Então é um tema também legal. A questão da proteção, né, à infância, abuso infantil, algumas... foi esse ano 60 anos, né, da Declaração dos Direitos da Criança, que foi adotado pela ONU, então tem uma possibilidade muito grande. Questão de segurança pública e o sistema carcerário, né, que é um mote muito forte, foi até um mote, né, da campanha do governo Bolsonaro. Sim. As questões sociais aí e demográficas ligadas à pirâmide etária, reforma da Previdência, saúde mental, doações de órgãos. Então, eu pesquisei uns temas, eu anotei uns temas. Tá escutando? Sim, pode falar, Tete. Eu pesquisei uns temas, que o primeiro era esse caminhos para combater a evasão escolar. Aí o outro era os desafios de se trabalhar as habilidades socioemocionais dos jovens no Brasil. Que, tipo assim, essas habilidades socioemocionais que normalmente na escola a gente não aprende em relação a ter uma gestão emocional, a ter criatividade para poder lidar com os desafios. A outra foi a questão do patriotismo no Brasil, que aí eu pensei assim em citar até Macunaíma, às vezes, o modernismo. Os desafios do mercado de trabalho no Brasil contemporâneo, que aí você já escutou aquele jeito, aquela, não sei como é que eu vou falar isso, aquela VUCA, que quando você vai falar de carreira contemporânea no Brasil, aí você consegue falar que o Brasil é um país VUCA, que é volátil, cheio de incertezas, de complexidade e ambiguidade. Aí isso poderia citar no desenvolvimento. Eu vi que praticamente todos os corretores sabem disso. Então, assim, citar isso dentro de uma sociedade líquida, onde tudo se desfaz, eu acho que é legal também. Essas questões, né, da sistêmica aí da sociedade, né? Sistêmica é aquela abordagem que
Quando eu estava no colégio, a gente aprendia sobre cadeia alimentar, né? Você tem uma sequência aí e uma hierarquização das coisas. E um cara chamado Fritjof Capra, ele, com o livro Teia da Vida, trouxe essa ideia das questões sistêmicas. Está tudo interligado, né? Então, assim, o efeito borboleta, né? Qualquer movimentação vai gerar um impacto positivo ou negativo, dependendo de como for essa movimentação. Então, mostrar, né, as interligações aí dentro da sociedade, né, as questões ambientais, não Sim, só no aspecto ecológico, né, mas do ponto de vista sistêmico das coisas. Legal, sim. bem lembrado, Cecilia. Nessa questão de caminhos para combater a evasão escolar, que é um tema que eu estou apostando muito, Sim, eu pensei em citar alguma coisa sobre mudar o modelo atual de ensino. Porque se a gente for olhar o modelo atual de ensino no Brasil, no mundo, enfim, é a mesma coisa há muitos anos. Aquela coisa assim padronizada do professor com quadro preto e tal, não sei o quê. A Clarice também escutou isso, que a gente estava vendo a mesma aula. É, de mudar esse negócio de ensino, porque De muito uma forma para mais dinâmica, uma forma que exatamente. inclui mais o aluno e explora mais a. Cada um tem essa habilidade individual e o modelo de ensino é só busca, tipo assim, você tem que atingir pelo menos 60% para você obter a aprovação. É, Às vezes a pessoa só faz a prova simplesmente para ter a nota, mas ela sai sim. de lá sem absorver conhecimento nenhum. É Não aquela coisa de consegue. assim, o professor quer que a gente saiba o que ele tem a passar, mas o professor não tá nem aí pro que a gente também tem a acrescentar às vezes, entendeu? sim. Exatamente. Então, isso é uma das, como é que eu posso dizer, né, um dos grandes gargalos aí do ensino, né, são não os conflitos, mas, né, as diferenças de gerações. Tanto é que agora Sim. na nova BNCC Uhum. entrou, né, o lance das competências tecnológicas. Comuns, né? Então, as competências tecnológicas, mas a gente tem professor que, né, não desmerecendo ninguém de maneira nenhuma, mas somos gerações diferentes. Então, aquilo que a gente sabe do conhecimento tecnológico, pô, em um ano que a gente fica desconectado das coisas, vocês já estão lá na frente. Então, a gente Sim. não tem que parar, né? E E a a, parte tecnológica ajuda a gente a ter uma resposta mais rápida e dados mais rápidos para poder analisar essa questão individual de cada um. Então, à medida que a gente evoluir nisso, a gente consegue, né, otimizar o nosso tempo e fazer um trabalho mais individual, sim. conhecer melhor o aluno. Então, uma coisa que é muito maneira na nossa escola, Expedito Camargo Freire, professor Expedito Camargo Freire aqui em Campos do Jordão, é isso, é a escola ser integral, né? O Sim. foco é o Bacana. aluno como um Como sujeito prioridade. e você conhece Isso ele, inclui aquele projeto VA, você já ouviu falar? projeto Projeto VA. Videoaula? É. Para contribuir para que não aconteça a evasão escolar. Porque a gente tem que pensar que a gente está numa mudança de era agora, da área industrial para a área digital. Então, querendo ou Sim, não, a gente, tipo assim, o ensino tem que se adequar a essa nova realidade para a gente. Aí criaram, acho que foi o governo que criou, um projeto que chama Projeto VA, Projeto Videoaula, onde, tipo, tá visando que os alunos vão ser protagonistas. Ou seja, vão poder estudar de casa também e contribuir com as aulas. Só que eu acho muito Eu vago acho o muito projeto VA. variativo. Eu também acho. Porque, querendo ou não, se você tem a aula na sua mão, você vai ver se você quer. Você vai aprender se você quer. E não é todo mundo que. Mesmo indo na escola, já é difícil muito aluno se interessar por aquilo que o professor Sim. está explicando, pelaquela matéria. Eu acho que tinha que mudar a dinâmica em questão de o professor se ver no lugar do aluno, o professor ver como que aquilo vai acrescentar na vida do aluno no cotidiano. O que que eu posso passar para o aluno? Olha, isso já aconteceu antes, esse foi um movimento da nossa história, isso é importante por isso é importante por aquilo. É importante você saber física, porque existe muito isso no seu cotidiano e às vezes você fala uma coisa
E, Sim. tá, meu pai me contou, mas naquilo ali tem física, tem Eu acho matemática, que e às vezes a gente não percebe, Eu acho que porque é tudo muito trazer limitado, isso, né? eu acho que trazer tudo que a gente estuda para nossa realidade, porque às vezes a gente fica assim, para que eu vou usar isso? Para que eu vou E o Enem é isso, né? Traz muito Exatamente. pro cotidiano. Às vezes a gente fica perdido numa questão porque a gente só aprende na escola. Encontra o X. Tal. Exatamente. Eles te Se dão tudo você, mastigado assim na mão e ano depois você chega na passado, prova, você trava, porque você não sabe como que você vai Como chegar pra você colocar encontrar o isso, sim. X. ano passado, das questões de física, só uma foi conteudista, com uso direto da fórmula. As outras todas eram questões Fáceis. práticas, né? Que a gente tem como fácil, porque você consegue ver a relação dela no dia a dia, né? Daquela habilidade, daquele conteúdo. Sim. Então, né? O ensino vai se transformando de acordo com a identidade da escola, porque o que é a identidade da escola? Ela busca colocar um aluno em determinado lugar, além, né, da formação ética, moral e todas as outras coisas assim, mas, pô, o cursinho você vai naquela escola porque ela é boa para Sim. provar em medicina, você está numa determinada escola porque ela manda você lá pro ITA. Então a identidade da escola é o resultado que ela busca. Então, enquanto, né, os vestibulares, as formas de ingresso para o ensino superior forem conteudistas, a escola vai ser conteudista. Ela Eu acho acompanha essa demanda. E o Enem veio mudando isso, né? Foi mudando. mudado isso. Você pega umas questões, você pega determinadas questões, você tem química, física, biologia no meio, e não é só Sim. aquela, né, igual você falou, encontre o X, quanto é tal, o que que dá, né? Isso mais isso. É você abstrair aquilo ali e trazer a aplicação Tem que prática. Sim. todo um Essa é a ideia. raciocínio. Eu acho que também nessa mesma vertente tinha que mudar o modelo de avaliação. Porque, tipo assim, a gente vai fazer prova na escola. Às vezes a gente vai fazer prova pra aquela prova, sabe? A gente não vai fixar o conteúdo porque aquilo não vai interessar a gente a nível, entendeu? A gente Só pra nota, só pra no ensino garantir meus médio, 60% pra eu passar. no ensino médio eles fazem muito isso, de tipo assim, a gente simplesmente estudar pra fazer prova e não pra aprender, que é uma prova atrás da outra, e no Enem a gente já não tá, sabe? A gente E já às tá vezes as cansado escolas daquilo. também, tipo assim, esperam que o resultado na prova do Enem dos alunos seja conivente com isso que eles passaram o ano inteiro fazendo. Nossa, eles estão tirando nota boas em simulados, em provas, só que às Exatamente. vezes os alunos não estão absorvendo o conteúdo, só estão indo ali fazer a parte deles em questão de, nossa, minha obrigação é só estudar, então tem essa prova amanhã, vou absorver o conteúdo dela para amanhã, depois eu vou Sim. esquecer, não sei como aplicar na minha vida, acho que isso não é importante para minha prova, a pessoa vai lá e descarta. Então, às vezes, né, a forma de avaliar de escolas não é condizente, né, com a avaliação de ingresso para o ensino superior, né, Exatamente. e muito menos com a aplicação prática, porque a memória a longo prazo, ela é feita de sinapses ali que tem ligações com outros assuntos que já estão lá dentro do seu cérebro. Então, se Sim. você consegue fazer essa ligação, na hora que você vai buscar essa informação, seu cérebro tem vários outros links que puxa de um lado, puxa de outro e traz essa memória. Então, né, estudo aí dessa questão de aprendizagem, né, ligada à memória curta e memória a longo prazo, sempre está buscando a associação dessas informações com o conhecimento que você adquiriu, né, estudando ou adquiriu ao longo da vida, né, questão que a gente fala aí da epistemologia ou do senso comum, que é da aprendizagem do dia a dia. Então, a ideia é essa, né? Imagina se esse tema cair no Enem, vai ser uma coisa muito, muito, muito legal, né? Essa questão da abordagem. E até Sim. uma possibilidade muito grande, que com essa nova modalidade, né, do ensino médio, essa proposta da mudança da base comum, da carga horária e tal, o Enem com certeza, né, vai sofrer alterações futuras aí, vai mudar muito o estilo dele. Gente, eu posso voltar aqui na redação sobre a evasão, como eu contextualizaria e traria uma alusão histórica? Então vai, Claro, gatinha. ótimo, manda bala, Eu Clarice. gosto muito, eu sou a doida da história e eu falaria sobre
a época da escravidão. Eu traria como a abolição da escravatura. Houve a abolição, mas assim, não houve aquele suporte. Não foi entregue nenhuma infraestrutura, não houve uma inserção do negro na sociedade. E com isso, né, originou-se o processo da marginalização, né, que é botar à margem o indivíduo, e aí a origem das favelas, a falta de saneamento, educação e afins. E com isso, a evasão escolar tipo assim, é reforçada porque aquele pessoal ali que é marginalizado, ele já não tem essa perspectiva de vida, porque eles crescem em um contexto que é muito diferente do nosso. Para a gente afirmar, eu tenho certeza que a Estela entende o que eu tô falando, porque a gente tem tudo na mão e aí a gente ainda assim consegue se sensibilizar com essas pessoas, mas tem gente que não entende que para eles tudo é muito mais difícil, porque o contexto que eles estão inseridos, a falta de infraestrutura, tudo afeta. Porque você não tem um bom sono, você não tem uma boa alimentação, às vezes você tem. A nossa idade, a gente está preocupada com o vestibular, mas tem gente que está preocupada em trabalhar, estudar, cuidar dos irmãos, porque a mãe também tem que trabalhar. Então, essa evasão escolar é um fator que não é de hoje, está aí desde antes. E essa marginalização trouxe essa consequência que está aí até os dias atuais, né? Eu acho que se for jogar por uma questão digital, hoje em dia a gente tem muito tudo na mão, igual você falou. Então eu acho que essa forma da internet dar conteúdo pra gente o tempo inteiro, os alunos vão lá e pensam assim, tem vídeo aula na internet. Pra que eu preciso ficar indo na escola se eu tenho na comodidade da minha casa uma matéria que eu posso aprender sem ir na escola, entendeu? Não sei se faz sentido não, mas... Sim, Faz, eu também acho que faz. de certa maneira faz. Ó, lá na França, em 1960, um cara chamado Pierre Bourdieu, ele usou o termo capital cultural, né, para explicar as diferenças entre os níveis de desempenho acadêmico das crianças, né, dentro do sistema educacional. Esse capital cultural é mais ou menos aquilo que a gente chama, né, com o termo aí não tão preciso, da cultura familiar. Então, pô, você está na sua casa, você assiste um jornal, você tem acesso, né, ao jornal impresso, hoje quase que extinto, o debate sobre política e tal. Então, você está envolvido, né, em temas ali que te agregam conhecimento. Você tem uma perspectiva de futuro, né? Sabe que se no médio estudar para passar numa universidade, fazer um curso legal, ter sua formação e tocar sua vida. Mas tem né, isso é uma parcela ínfima da população. A grande massa mesmo não tem essa formação, né, da continuidade acadêmica, valorização da escola, do ensino. Sim. Então, né, foi muito legal esse tema, porque a perspectiva que faz, né, a gente dar valor a determinadas coisas, o quanto a escola é importante, quanto a formação é importante, embora, né, o estilo da empregabilidade, as novas estruturas aí da sociedade, emprego estão mudando, mas ainda a educação, né, não só a formal, a educação acadêmica, mas a educação como um todo, conhecimento, vamos dizer assim, ele é a chave para tudo, para melhorar você como uma pessoa na família, como um cidadão atuante na sociedade, né, como um futuro profissional. E essa questão tecnológica da facilidade de acesso também acaba criando um comodismo, né? Pô, por que eu preciso ir na escola se eu posso aprender tudo sozinho e tudo mais? Só que é mais ou menos isso que a gente está tendo agora. A experiência de cada um, o conviver, essa troca de informação, aquela pessoa, né, que pode ser um mentor e tudo mais, é essencial. Nenhuma tecnologia vai substituir isso. A tecnologia tem que ser complementar a tudo isso, né? Isso que vocês estão fazendo agora. Estão no batidão, escola, cursinho, e depois usa a tecnologia para reforçar, para agregar, para adicionar. Legal. Isso aí, para mim, me lembra a questão também da modernidade líquida, né? Que é o estreitamento das relações. Só
o virtual importa. Gente, eu sou uma pessoa que, assim, sou muito suspeita para falar de professor, porque se eu não fosse focar na minha carreira em querer fazer o curso de Direito, eu faria Ela com queria ser certeza professora História. de história. E eu sou muito suspeita porque eu gosto muito dos meus professores e eu me sinto extremamente privilegiada em ter professores em uma rede estadual que, tipo assim, fazem esse trabalho de dinâmica, de debate, conteúdo. A minha professora esse ano de português, ela propôs pra gente, o primeiro e o segundo bimestre, a gente levou temas polêmicos, tipo posse de arma, aborto, essas coisas assim. E nisso, a gente fez um debate em sala e depois que a gente fez o debate, a gente tinha que entregar uma redação sobre aquele Quem tema. foi sua professora esse ano? Isso, fala o Ela nome dela chama para Daisy. Ah, eu sei quem é. eternizar essa homenagem. Como é o nome dela, Clarice? Daisy. Deise, professora Deise de BH, do colégio. Não, ô, Bruno, Oi. eu sou do Colegium, Clarice é de Ponte Nova. Eu sou de Ponte Ah, Nova, do Lembrar. colégio do Escola então, Estadual Professor Antônio Gonçalves Lana. pronto, Professor corrigindo Antônio aí, ó. Gonçalves Lana. Isso. Ah, E então, ó. ela, junto com a minha professora de filosofia também, estão fazendo um trabalho agora muito legal. A gente que montou todo um cenário, toda a apresentação do trabalho, a gente envolveu música, a gente explicou tudo, sabe? Foi uma feira cultural muito bacana também que elas fizeram nessa última semana. E elas, como orientadoras, jogaram os temas e falaram: agora vocês vão fazer e quero que tragam para mim com excelência. E aí colocou o resto da escola toda para assistir a gente. E foi um trabalho, assim, muito legal, porque a gente teve uma troca muito bacana com os colegas. Teve toda essa questão da união de se um grupo não apresentasse bem ou fosse descompromissado, toda a sala seria prejudicada. Trabalhinho Então, isso aqui. foi muito bacana para unir todo mundo. E, tipo assim, cada trabalho ficou uma coisa assim. Nossa, ficou muito bom. Inclusive, ela mandou um áudio no nosso grupo lá da sala falando que ela ficou muito orgulhosa, que ela não esperava que fosse tão legal. E realmente foi muito bom essa proximidade, tipo, de poder chegar pro seu professor, trocar uma ideia bacana sobre aquele tema, sabe? Essa liberdade. Foi uma dinâmica muito legal. E essa questão de mudanças de formas do ensino, dessa estrutura rígida, tipo assim, professor de um lado, aluno do outro, um manda, o outro obedece, isso tá mais do que na hora de ser quebrado, porque essa troca é muito essencial e é muito especial. Exatamente. Então, Nossa, é muito bacana. Porque lembra? às vezes a gente não gosta de uma matéria por causa do professor. Exatamente. Então, lembra quando a gente estava falando de memória, né? A curta e memória a longo prazo? Essa aprendizagem, né, baseada em projetos, que ela envolve desenvolvimento audiovisual, aquele nervosismo de você apresentar, então uma série de sensações, de sinapses ali que o organismo vai enfrentando ao longo do desenvolvimento do projeto, né, até a conclusão, vai criando vários links de memória na sua cabeça. Então, deixa de ser um negócio conteudista de ler só para acertar uma questão, mas é um projeto, trabalho em grupo, né? Dá uma briga aqui, uma treta ali. Você lembra do ó, o gordinho falando do bolo que você comeu na casa da sua amiga no dia, né? Da pizza que vocês dividiram. Então, uma série de outras situações que ficam marcadas no cérebro da gente e faz com que a gente retorne, né, a esse conhecimento. Isso que é fundamental. Sempre estimular de maneira mais diversificada possível para poder buscar a memória a longo prazo. E falando nisso, né, no que você disse, Clarice, até a gente pode montar aí um próximo podcast, sua professora, você vê alguém aí da sua escola também, Tetela, e a gente faz um sobre essa questão de desenvolvimento de conhecimento a partir de projetos, né, aprendizagem baseada em projetos. Tocar umas Eu posso convidar experiências, minhas isso aí é professoras legal. também, que elas iam Vocês que amar. E eu vão tenho mudar uma de isso, filosofia né? maravilhosa também. Oi? Porque Minha professora de filosofia, ela ia adorar, ela é maravilhosa, hein? Então, vamos porque, combinar, Bruno, articular isso aí. se você for olhar assim, escolas estaduais bem desenvolvidas
desenvolvidas, como o Cefet, o IF, eles já adotam essa forma de ensino, de levar os alunos para campo, de mostrar exatamente como aquilo vai estar inserido na nossa vida. Então, eu acho que, assim, todas as escolas poderiam ser bem desenvolvidas dessa forma se todas adotassem essa forma de ensino. Então, isso aí esbarra muito naquilo que eu falei da identidade escolar. Dentro da minha experiência, as escolas, né, estaduais, a maioria das escolas públicas, ela tem essa liberdade, porque não tem essa pressão monstruosa de, pô, tem que ter tantas pessoas lá na Unesp, tantos no ITA, tantos na Na USP. minha escola já tem Está muito. criando, né, as escolas públicas aí estão mais ligadas na formação integral do estudante, né, até para o mercado de trabalho, então ela tem esse leque de opções aí, deixa de ser menos conteudista porque não tem essa pressão, né, não tem não sofre tanto essa pressão como algumas. Na minha escola já tem muito, são 6 etapas, com prova, tipo assim, toda semana, aula à tarde toda semana. Então, na minha escola já tem muito essa coisa da competição para passar no Enem, para passar Isso no que você ITA e tal. falou, Estela, do IF, inclusive foram duas meninas darem uma palestra pra gente lá na escola. E elas são alunas do terceiro ano e, assim, uma oratória impecável, explicaram pra gente, fizeram questões do Enem, contextualizaram os direitos humanos na redação. Como aquilo ali cai na redação, o que a gente poderia usar a favor e o que era bom a gente evitar. E aqui Sim. deram uma aula, um show pra gente. E, tipo assim, todo mundo entendeu e foi uma coisa que agregou muito. É um Sim. trabalho extra que, tipo assim, agrega muito. E a gente não vai esquecer porque a gente viu que são pessoas como a gente, na mesma faixa etária, que Exatamente. estão tentando ajudar a gente. E eu acho que esse espírito também de união é muito importante. Essa questão da competitividade, quem que vai passar, quem que vai para o melhor curso, qual que é o melhor curso, isso tem que ser quebrado porque isso fere muito E a gente ainda a se saúde mete com essa mental também. preocupação. Exatamente. E o mais importante, se você não tiver com a cabeça centrada, tranquila, a saúde mental ali em dia, a sua prova não vai para frente, porque, querendo ou não, sua mente é que controla seu corpo. Você não vai conseguir direcionar tudo que você absorveu, tudo que você batalhou pra você estar ali. Você não vai conseguir colocar aquilo em prática se você ficar com aquela pressão, aquele negócio, nossa, eu preciso ser o melhor, eu preciso dar um resultado que não sei o quê. Você tem que fazer por você e você tem que estar com a mente aberta. Se não deu dessa vez, vamos na próxima, vamos querendo explorar ou outras não, possibilidades e o que que nós vamos arrumar aí. é muito difícil esse negócio de a sua nota não te define. Porque a gente para e pensa assim, a gente estudou o ano inteiro e fica olhando tema de redação, preocupado e tal, com nota de corte. Aí você vai lá Poxa, e não meu sonho tá passa. ali. E Meu aí? sonho tá ali, e se eu não tirar menos de 700 e pouco, eu posso esquecer. Nossa, é difícil Exatamente. falar que a nota não te define, porque se você não tiver uma boa nota, você não entra, então como que ela não te define? Então, É eu muito acho que o difícil. Enem, eu acho que qualquer vestibular, ele te exige uma saúde mental muito grande. Antes Sim, e eu depois. penso que, assim, eu também concordo, né? A sua nota não te define. Não, ela não define o que você é, mas o que você está sendo. Ou seja, naquele dia, naquele momento, sei lá, se teve um problema pessoal, ou está no meio da prova, comeu muito biscoito, né? Bolacha, chocolate, deu um piriri, pronto, você está sendo aquela pessoa que não tem condição de realizar a prova. Pronto. Então, ela não define o que você é, mas ela define o que você está sendo naquele momento, né? A gente é constante, muda a cada dia. Aí, saber que a gente, né, pode se dar mal, tá pronto para não conseguir entrar naquela universidade que a gente gostaria ou não, mas tentar não se frustrar com isso. Infelizmente, a vida é assim. Nem tudo que a Entender gente também quer acontece no momento que a gente planejou ou deseja, né? Série de variáveis aí que Exatamente. estão na jogada. Independente da fé também, entender que às vezes você não chegou em um momento da sua vida que você tem o preparatório mental para estar dentro também de uma universidade. Quantas amigas minhas que foram e voltaram, estão lá ainda algumas, né? Mas altos problemas em questão de ansiedade,
depressão. Desenvolver fobia momento. social também. Exatamente. Às vezes não é o seu momento. Às vezes você se preparou muito, mas ainda falta alguma coisa para você adquirir ali, alguma lição pra aprender. É igual Eu sou uma aquele pessoa que texto acredita muito nisso. É igual aquele texto clichê que tem na internet. A gente não tem que estar pronto aos 25. Exatamente. A gente não A tem que hora do construir uma outro carreira com 30. não é a nossa hora. Exatamente. Cada um tem a sua evolução, cada um tem a sua caminhada. Porque seu amigo entrou na faculdade, e ainda ia completar os seus 18 anos. Entrou na faculdade com 17, que você tem que se martirizar para estar ali, para fazer aquilo. Só que você tem que correr atrás do seu sonho também, né? Não quer dizer que, porque talvez não seja a hora do universo me colocar ali, só que também, sem ação, a gente não chega em lugar nenhum. Tem que colocar a mão na massa, mas entender que, às vezes, nosso esforço pode não ser equivalente e conivente da vida. Talvez não seja a nossa. E tá tudo bem, uma hora vai. Tudo que tiver que acontecer, vai acontecer. Isso, importante é isso, né? Acho que é até um tema legal para a gente fazer o nosso fechamento. Saber que a nota não vai definir você, mas, né, é aquilo que você está sendo naquele momento. Então, né, agora já não é mais momento, mas sempre antes, né, ver as provas anteriores, ver se realmente você está preparado, se está naquele nível e com a cabeça fresca, para não deixar a frustração atrapalhar todo o seu esforço. Talvez não foi aquele momento, mas, né, vocês são muito jovens, tem muito tempo ainda pela frente, muita coisa para aprender e cada provação que a gente vai passando, a gente vai ficando com a casca mais dura, né? Essa é a ideia. Se fosse tudo fácil, né, não seria para nós. Gente, agradecer a participação de vocês aí, foi muito legal. Clarissa de Ponte Nova, a Estela de Belo Horizonte. E vamos manter contato, vamos ver se a gente consegue fazer com os professores aí, fazer um negócio legal. Semana que vem, né, já deixo o convite para vocês, a gente fazer uma prévia aí, mais ou menos como a gente fez hoje, em relação às questões de exato, dar uma analisada. Por favor. Beleza? Então, relax, assiste uma sériezinha, um filmezinho, curte uma musiquinha amanhã, descansa bem. Posso e boa fechar prova aqui para com vocês uma no coisa? domingão. Posso falar só mais uma coisinha aqui? Claro, Clarice, manda bala. Tomar muito cuidado com a frustração das pessoas ao nosso redor. Sim. A projeção que às vezes os pais têm do que eles queriam para a vida deles e querem projetar na gente. E aí, às vezes, a gente vive um curso de infelicidade, faz alguma coisa que tá matando a gente aos poucos e que não é pra gente só porque o pai e a mãe querem. Não façam isso, gente. Por favor, façam uma coisa que vocês vão fazer com amor, com prazer, porque a gente tá cansado de chegar em hospitais e ter péssimos profissionais porque as pessoas às vezes não queriam estar ali. Estamos cansados de várias coisas, várias situações cotidianas de profissionais que às vezes não estão felizes com o que fazem. Então façam o que for deixar vocês felizes, realizar. Façam por vocês. Pensem em vocês e a saúde mental principal. Cada um com sua fé, com o que acredita, internaliza isso. E só vai. Exatamente. Para ficar relaxado, de boa. E cuidado só com isso, dessa pressão, dessas frustrações alheias aí, para não projetar isso aí. Você também não acabar sendo uma pessoa frustrada, foi ali na onda um ou de outro só por status ou por às vezes achar que tal profissão não é tão valorizada. Mas faz sua parte, porque um profissional bom, não importa a área, ele vai se destacar, ele vai crescer, ele vai ter o reconhecimento devido de acordo com o trabalho dele. Então, muito, muito, muito massa essa mensagem, muito bem lembrado dessa questão, né? A gente tem que projetar aquilo que a gente quer, que a gente deseja, né? Não ficar tentando solucionar projeções dos outros aí. Muito bem colocado, Clarice.
Legal. Muito obrigado pela participação de vocês, meninas. Foi um prazer. Eu que agradeço, foi ótimo. Um aprendizado muito grande, né? A gente sempre aprende com o outro, isso que é importante. Valeu mesmo. Boa sexta-feira pra vocês, bom sabadão. Obrigada. Vai curtir um solzinho, né? Fazer uma vitamina D, né? Uma vitamina D e tudo pronto para domingão. Boa sorte. Essa semana Amém. aí vai se falando e combina para fazer mais um capítulo aí para a prova de exatas. Beleza, tamo dentro. Então, falou então, meninas. Um beijo. Tchau, obrigada. Beijo, tchau. Tchau.